Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre a coletiva de imprensa que eu tive com o pessoal de The Witcher na CCXP de 2019 e especificamente sobre a pergunta que eu fiz para o Henry Cavill, protagonista da série, e a resposta bem interessante que ele deu. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. E claro, antes de começar esse vídeo, se você quiser uma cobertura um pouquinho mais completa de tudo que foi dito nessa coletiva de imprensa do Henry Cavill e também na coletiva de imprensa que tivemos lá com o Frank Miller, esses dois textos estarão disponíveis no meu Patreon, então se você tem interesse, clique aqui no primeiro link da descrição para saber mais sobre. Então, como muitos de vocês sabem, na semana passada eu estive na CCXP de 2019, fiz uma cobertura bem legal do evento e ainda vou soltar, claro, um vídeo falando sobre os melhores e piores momentos da CCXP. Mas entre os melhores momentos que eu tive lá, claro, tivemos duas coletivas de imprensa interessantíssimas. Primeiro com o Frank Miller, autor aí do Dark Knight, o quadrinho lendário da década de 80, e também uma segunda coletiva com o pessoal de The Witcher, a nova série da Netflix que estreia no dia 20 de dezembro, estrelando aí o Henry Cavill no seu papel principal. E durante essa segunda coletiva de imprensa eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta que foi respondida tanto pelo Henry Cavill quanto pela showrunner da série, a Lauren Hissrich. Então está aqui essa interação recontada por mim, porque não tem vídeos oficiais disso. Então, para vocês que não sabem, The Witcher é uma série de fantasia composta por 8 livros que acabaram por ser adaptados a um jogo extremamente popular que foi o meu ponto de acesso aí essa história de The Witcher. O primeiro dos capítulos que eu joguei foi o The Witcher 3, joguei isso por 140 horas e parece ter sido a mesma experiência aí do Henry Cavill, que também nem sabia da existência dos livros quando ele estava jogando o jogo, mas depois, quando ele foi apresentado aos livros, ele se aprofundou ainda mais na história. Pois bem, então nessa coletiva de imprensa da Netflix, tivemos mais ou menos 10 minutos de perguntas e respostas que foram moderados pelo Omelete e depois tivemos a possibilidade dos jornalistas ali presentes na sala de fazerem algumas perguntas. E felizmente eu fui um dos jornalistas que conseguiu fazer uma pergunta para Henry Cavill e Lauren Hissrich, que foi a seguinte. Basicamente eu dei o meu contexto aí do meu relacionamento com The Witcher, né, dizendo que eu comecei também jogando o jogo The Witcher 3 e o ponto que me atraiu especialmente dentro de The Witcher foi a construção de universo, né? Eu enxerguei uma verossimilhança muito grande dentro do universo de The Witcher, porque ele parecia verdadeiramente habitado. Tinham vários detalhezinhos e coisinhas que pareciam dignas de um universo que realmente existia. E para mim, a questão que simbolizava isso de maneira mais evidente era o jogo de cartas do Gwent. O Gwent é um jogo de cartas específico ao mundo de The Witcher, que tem suas próprias regras e é perfeitamente jogável em separado. Ele é um jogo que pode existir de verdade. E ele simboliza muito bem como é que aquele mundo funciona. É um jogo que não é necessariamente justo, ele não é necessariamente moralmente correto, então ele é meio ambíguo. E ele retrata muito bem o relacionamento dos habitantes daquele mundo com as pessoas e com as coisas dentro dele. Então eu achava esse ponto do Gwent muito interessante. E eu queria saber da Lauren e do Henry qual foi esse ponto que eles tiveram com a saga The Witcher, qual foi o ponto de acesso que eles enxergaram dentro do universo de fantasia que os deu uma conexão emocional e pessoal com aquilo que estava se passando na narrativa. Eu tive duas respostas bastante interessantes. A primeira delas foi da Lauren, que diz que se conectou inicialmente com as palavras. Ela gostava muito de como é que a história havia sido escrita ao longo dos livros, a maneira como é que os personagens tinham diálogos longos, a maneira como é que tudo era extensivamente detalhado, uma coisa um pouco próxima aí do Tolkien ou do George R. R. Martin. Mas se eu tivesse que escolher um ponto específico dentro da série que teve esse tipo de conexão igual eu tive, né, com o Gwent, foi um pôster que especificamente a equipe de produção de design fez para a série para ser colocado em uma taverna lá dentro do mundo de The Witcher. Basicamente é um pôster que diz Unhappy wife? Have a pint. Ou seja, um pôster que diz sua esposa está triste? Toma uma. E ela falou que achou esse pôster muito legal, que ele se conectou muito bem com a cultura daquele lugar e ela depois pediu para que ele fosse ali emoldurado para que ela levasse esse pôster para casa. Então atualmente a Lauren Hissrich, showrunner de The Witcher, tem esse pôster lá pendurado na sua casa e é uma historinha bem parecida com a que eu tive com o Gwent, esse pôster aí especificamente. Já a resposta do Henry Cavill foi um pouco diferente, ele entrou em um ponto que eu não esperava e que eu achei bem legal. Basicamente, o Henry Cavill nos disse que o ponto de acesso dele na história de The Witcher sempre foi o Geralt, sempre foi o personagem principal. Claro, isso tem um pouquinho de vínculo com o fato dele ter começado jogando os jogos e ele ter controlado o Geralt, né? Então você tem aquela conexão direta com o personagem principal na medida que você está tomando as ações que ele acaba executando lá na tela. Mas além disso, ele se identifica muito como é que o Geralt ele é um cara que é inerentemente
bom, mas que ele está fazendo coisas ruins. Ele é um cara que se enxerga como o herói da história, mas ele não consegue ir num caminho 100% ético e moral a todo tempo. Ele é um cara que se enxerga como o Cavaleiro Branco, que se enxerga como o Salvador, foram as palavras que o Henry Cavill utilizou, mas que ele não consegue necessariamente seguir 100% nesse caminho de pureza. Então, o Geralt está sempre incomodado pelo fato de ele ter que cometer algumas pequenas atrocidades, dele ter que matar, dele ter que roubar, tomar ações que são claramente reprováveis. E nesse sentido, ele se identifica muito com o Geralt porque ele acha que é um personagem bastante complexo e que tem essa ambiguidade, né? Um cara que quer fazer o bem, mas que ele não consegue, um cara que tem um senso de humor bastante refletido nessa questão da personalidade dele, já que ele é um cara que tem um senso de humor um pouco ácido, um pouco irônico e que sempre está um pouco puto com o mundo ao seu redor. E ele acha que isso fica bastante claro na história de The Witcher chamada A Shard of Ice e na maneira como é que o Geralt interage com os personagens dentro daquela história, na maneira como é que ele tem uma angústia interna que é retratado ao longo do relacionamento dele com diversas pessoas, especialmente com a Yennefer e com a Ciri, mas que ele não consegue necessariamente mudar aquele mundo o bastante para ele ser a figura heróica que ele queria ser. Então, basicamente, o ponto de acesso do Henry Cavill, o ponto que ele mais gosta dentro do universo de fantasia, é o Geralt, e por isso ele também, claro, foi atrás desse papel, né? Um papel que ele achou é uma conexão profunda com... É um papel que ele vai interpretar, eu acho que brilhantemente bem, na série ao longo das suas 2 temporadas já confirmadas, a primeira estreando, claro, no dia 20 de dezembro na Netflix. Então esse foi um pequeno resumo, claro, da minha pergunta feita na coletiva de imprensa de The Witcher na CCXP de 2019. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa coletiva, tem um texto linkado lá no meu Patreon. Então esse YouTube, se gostaram do vídeo, clique na marcação para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, vão fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da coletiva de imprensa, se gostaram, se vocês não gostaram, tudo assim é muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.